Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá André, olá a todos. Ora, vamos lá tentar digerir este final de época, não é? Éramos para gravar isto a seguir ao jogo da taça, mas adiámos uns diazinhos para podermos lidar. Exato, para podermos lidar com a cena. Mas pronto, ainda assim também há aqui muitas outras coisas para a gente falar entretanto. Mas vamos lá despachar os jogos primeiro, não é? Porque temos dois jogos para falar. O último jogo da época em casa, para a Liga, onde garantimos o segundo lugar. E depois o desastre do último fim de semana. Queres começar por qual deles? Como quiseres, não, nenhum deles me... O em casa, com o Gil Vicente, ganhámos, mas já se sentia a equipa a tremer um bocado. Mas foi uma vitória normal. Sim. Quer dizer, vamos imaginar sei lá. Quaresma. Sim. O Sporting é mais forte que o Gil Vicente, e o Gil Vicente é mais forte que o Corinthians. Certo, isso sem dúvida. Mas assim, uma vitória normal, apesar de tudo, não é? O Quaresma já tem a sua vítima predileta, não é? Sim, escolhida, portanto lá marcou mais um ao Gil Vicente. Um jogo durinho também foi o regresso do Yeoman da lesão nesse jogo e logo a titular, mas pronto, foi mas nada parava para o que veio no fim de semana horrível depois. Exato, não, nada. Mas pronto, mas também não foi um grande jogo com o Gil Vicente. Não, mas o Sporting fez serviços mínimos para ganhar o jogo e ganhou quase naturalmente. Certo. Não se passou nada, não é um jogo vais recordar. Sim. Nem por bons nem por maus motivos. Certo. Agora contra o Torriense é que é uma experiência diferente, é uma experiência mais imersiva. Exato. Mas sim, vamos ao jogo com o Torriense, porque tudo o que podia correr mal correu mal. Sim, eu acho que o que correu mal teve muito a ver com a atitude da equipa. Sim. Acho que a equipa entrou um bocado naquela do isto está ganho. Depois sofreu um golo aos 4 minutos e começou a tremer. De um canto. Sim. Depois tens um ponta de lança que marca 28 golos numa época, mas a verdade é que acaba por precisar de 6 ou 7 oportunidades para marcar uma. Exato. Não ajuda. Depois não teres o suplente dele, que é um desbloqueador. Certo. Por teimosia do próprio, também não ajuda. Certo. Não sei se ele terá futuro no Sporting por causa da atitude da questão da operação. Certo. Parece-me que o que falhou no Sporting foi o balneário. Melhor plantel dos últimos anos. Atenção. Mas a questão de, por um segundo ano, a quantidade de lesões inexplicável e algo que se passa naquele balneário.
Sim. Sim, e depois lá está, tudo correu mal, porque as poucas oportunidades que também tivemos, tiveste aquela oposta do pote, não é? Epá, tu tiveste demasiadas oportunidades do Soares Também, para aquele segundo gol do Torres ser um problema. A verdade é que certo. o jogo tinha acabado aos 90. Sim, sem dúvida. Depois também o Maxi ali teve muito mal. Aquele penalti nunca poderia ter acontecido, muito menos numa final. Pá, O Max foi de todos os jogadores, é um daqueles que me parecia estar mais com a cabeça no Mundial. também. E repara, para vermos o nível, até foi o que estava a jogar melhorzinho. Par do Hillman. Nesta Eu acho final. que o melhor terá sido o Human. Acho que o Quaresma e o Inácio não comprometeram. O Quaresma Epá, não. O Quaresma não. Mas o Inácio. Mas o atenção, Inácio. aquilo que tu estás a pensar do Inácio nem sequer foi falta. Isso é uma das coisas que me surpreende cada vez mais na Sport TV, que é marcada a falta. Há dois momentos ali muito estranhos. O momento em que é marcada a falta, o Inácio leva amarelo. Depois há um close-up e vê-se que o jogador do Torriense tropeça na perna dele. Sim, isso eu sei. Mas nem estou a dizer por aí. E dizer, ninguém corrige, ninguém diz, afinal não era falta e tal. Ninguém diz, ninguém diz. E aquilo pareceu-me um bocado embaraçoso. Não, isso sim, mas eu nem sequer me estava a referir a isso. Estou-me a referir a um gajo que até normalmente tem uma boa capacidade de passe, quantidade de passos que tem falhado nos últimos jogos, a forma um bocado mais displicente com que às vezes aborda os lances. Já não é aquele Inácio que a gente conhecia do passado. Eu diria que o Inácio não teve uma época tão boa como as anteriores no Sport, mas longe de ter feito uma época que comprometeu alguma coisa. Eu acho sim. que a equipa é que comprometeu. Sim, a equipa como um todo é comprometeu, sem dúvida. Acho que o Morita fez um jogo fraco. Sim. Acho que o Pote fez um jogo fraco. Sim. Acho que o Soares, as chances que ele teve, fez um jogo fraco. Sim. Acho que o Trincão, juntamente com o Yulman, é dos melhores em campo, mas se tu olhares só para a exibição do Trincão, também não é um jogo bem conseguido. Exato. Ser dos melhores não quer dizer que tenha jogado bem. Certo. Por incrível que pareça, acho que o Vaianidis também esteve bem. Pelo menos neste jogo, sim. Não vou... Acho que entramos na onda de não interessa se o Vaianidis joga bem ou mal, vamos dizer que ele jogou mal. E eu acho que ele neste jogo não comprometeu nada. Jogou bem. Apoiou o ataque, defendeu, e provavelmente, é assim, nós jogámos contra uma equipa antiga portuguesa, não é? É uma equipa como aquelas do Mário Reis, que é mete as motas todas lá à frente e o alívio eles vão ganhar na velocidade. Certo. E acho que até saiu bem. O primeiro gol tu sofres no canto, sofrer um gol no canto é culpa de todos. Todos. Sim, ainda para mais um canto em que tu cortas a bola e depois a bola bate na cabeça do adversário. Mas especialmente do Morita. Certo. E tiveste uma outra que não foi gol porque aquela que o Diomandé corta para as pernas do gajo do Torriense. Certo. E depois vou dizer aqui uma coisa muito polémica. Finalmente o grande culpado, o Rui Borges. Só por uma razão. Quando ele mexe na equipa, a equipa começa a jogar pior. Ao contrário de nos outros jogos. Sim. Portanto, eu diria que ele falhou brutalmente todas as substituições que fez. Sim. Só isso. Sim,
sem dúvida. Mas, pronto, é isso. E há alguma falta de consciência, não é? Se há jogadores ali que já anunciaram que querem sair, será que eles deviam jogar um jogo destes? Então é só uma questão. Se há jogadores que tiveram o cuidado de mandar informar a direção que querem sair do Sport, devem continuar envolvidos neste tipo de decisões? Certo. Não sei. Certo. Se calhar sou eu. Agora é assim, perdemos contra uma equipa de uma divisão abaixo e agora é fácil bater. Mas quer dizer, mas são questões. Certo. Não. E entre os jogadores que querem sair e jogadores já com a cabeça na seleção. Não, para mim o mais grave é os que, antes de fazer o último jogo da época, deram a saber à direção que querem sair. Sim. Não vou estar a falar em nomes porque posso ser injusto, mas tem-se vinculado a alguns. E eu acho isso grave. Esperavam pelo fim do jogo do Jamor, telefonavam ao seu empresário, não é? Certo. Sim. E, olha, diz lá ao Varandas, que para mim acabou. Certo. Aliás, a época só acabou depois daquele jogo. Portanto. Até porque há aqui um risco inerente muito grande, que é, e se ninguém oferecer aqui a pedir? Certo. Vais para onde? Exato. Ficas cá e pronto. Portanto, não só os jogadores do Sporting, alguns, atenção, tiveram uma má atitude ao fazer isso, como também provam que não são muito inteligentes. Certo. É só isso que eu tenho a dizer. Certo. E perdeu-se uma... E nem acho piada a cena do agora lixámos o Benfica, tem que começar a época mais cedo. Não, obviamente que não. Mas vamos perder uma taça e vamos a fazer piada. Não, vamos isso ter não. um bocadinho de vergonha na cara. Obviamente que não. Claro que para a meia dúzia de benfiquistas que nos vieram chatear, às vezes dá jeito de mandar essa boca. Mas tirando isso, obviamente que não. Chatear com o quê? Eles nem conseguem decidir quem é o treinador dele? Exato. Vem-nos chatear com o quê? O moral é que eles têm para falar? Nenhuma, mas pronto. É o que é. Se olhares para tudo o que aconteceu ao Benfica, já sabes como é que eles são. Que moral é que eles têm para falar quando foram votar massivamente num gajo que sabia que era mau presidente? Vamos estar a aceitar opiniões de burros. Exato. Não é? A gente ligar a alguma coisa que aqueles gajos dizem. Repara, estamos a falar dos gajos que votaram em Vale Azevedo, tiveram 20 anos a votar em Luís Filipe Vieira e agora votam em Rui Costa. O que é que... Nós expulsamos os maus presidentes, pá. Nós chegamos lá e aula daqui para fora, meu amigo. Nunca mais aqui entra. Oiê. Que moral é que eles têm? Não, meu. Nós é que percebemos nesse aspecto. Nós podemos andar pelo 7º lugar. Mas aquele presidente está lixado. Vai deixar de ser sócio. Exato. Não nos deem lições, pá. Não nos deem lições. Mas pronto. Torriense é um justo vencedor. Parabéns ao Torriense. Completamente. Parabéns ao Torriense, pá. Lá vai. Agora, lá vai direto à Liga Europa. Se estão a pensar em ir para a Primeira Liga, se conseguirem passar pelo Casa Pia, e esta é a vossa tática, preparem-se para descer no ano seguinte. É só o que eu tenho a dizer. Sim. Com todo o respeito, até porque eu acho que nós precisamos mais de clubes da zona centro, do interior, do sul, na Primeira Liga, para termos uma representatividade total do território, eu acho que... Do território, sim. Não venham jogar assim para a Primeira Liga. Acabou antes dos treinadores portugueses terem cursos superiores para fazer. Certo. É suficiente para subir da terceira para a segunda e quase tem o playoff de subir da segunda para a primeira, mas
Epá, eu quero imaginar, eu vi o jogo contra o Sporting B, um dos jogos do Torriense, e pode ser se eles não jogam assim, ahm, ou pelo menos de uma forma tão declarada. Tão Na segunda declarado. liga, porque há mais nivelamento. Contra o Sporting. Sim, Isto já foi, taticamente, foi uma coisa que já aconteceu há muito tempo e normalmente levava a despedimentos dos treinadores que faziam isso, não é? yeah. Só houve um dual lá. Certo. O Alá, fora do Sporting, era o mestre desta tática. Yeah. Exato. Bom, jogos arrumados, época fechada. Não sei, queres ir já às declarações da malta ou queres fazer um balanço da época? Não, não, balanço da época quer fazer no que é para menos gente ouvir, que não tem coisas boas a dizer. Convocatória da seleção, pá. Queres ir à convocatória? Quero. Então vamos à convocatória. Então diz-me uma coisa. O que é que achaste da tática 4 guarda-redes? Lá está. Há coisas que têm que ser pensadas. Os guarda-redes treinam à parte, certo? Certo. Provavelmente formam laços maiores uns com os outros. Certo. Fora de treino também vão estar juntos os 4 guarda-redes. Certo? Certo. Há que haver pares para a Suécia. Certo, era o que eu estava a pensar, porque é assim, joga um, pronto, 2, se algum se lesionar, 4 guarda-redes para um Mundial. É assim, segundo a justificação do nosso selecionador. Há um que não vai ser inscrito, né? Não, pode ser. Pode ser. Só pode ser em caso de acontecer uma lesão de um outro guarda-redes lá no Mundial. Mas ele não vai sequer para o banco. Não vai sequer para o banco. Durante os jogos não vai sequer para o banco. Estou a dizer vai na lista porque tu só podes convocar 26 ou 27 se o 27º for um guarda-redes. É o que está na regra. Exatamente. Ou seja, a gente leva 27. Eu acho que há problemas maiores nesta convocatória. Muito mais. Mas pronto, só para dizer que a justificação do nosso selecionador, o 4 guarda-redes, é que os treinos são muito intensos. Ou seja, ele deve estar a contar que eles se vão lesionar durante os treinos. Não, eu acho que é mais por causa dos demais. Pode ser. E pode ser também por causa do Ice. Imagina que aparece o Ice e leva-nos o guarda-redes e repatria o guarda-redes. Também pode ser, realmente. Pode ser. Pode. Irão nem sequer vai poder pernoitar nos Estados Unidos. Sabe-se lá se o Trump tem alguma coisa contra nós. Certo. Quer dizer, não, porque aparentemente nós nem sequer perguntámos porque é que iam usar a base das lajes. Não foi isso. Nós demos autorização sem nos terem perguntado ainda. Exato. Foi nós, sim. Força. Não, eu acho que foi mais uma coisa do género. É o Ministro de Negócios Estrangeiros português. Sou sim senhor e podem. Exato. Mais nesta onda. Exato. E mas depois podemos o quê? Não interessa, podem. Exato. Estão-me a cagar. E depois é que ele se apercebeu, para a guerra, peraí, se calhar tem que pôr aqui umas condições à posterior. Yeah. Como um país em guerra fosse respeitar. Ok. Whatever. Vamos todos fazer de conta que somos. Agora, na verdade foi estratégia para a gente ganhar o Mundial. Nosso ministro. Okay. Eu acho que na defesa está um dos paradigmas muito interessantes desta convocatória. Sim. Okay? É o quê? Diogo Dalot, Mateus Nunes, Nelson Semedo e João Cancelo. Sim. Ok.
é para pôr o João Cancelo a jogar na esquerda, ao pé do Nuno Mendes. No entanto, 3 laterais direitos parece que continuam a aparecer mais. Sim. Mais uma vez, treinos intensos. Pá. Sabendo depois quem acaba sempre a jogar a defesa direita, acaba por ser o João Neves, com o Roberto Martins. Mas tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Certo. Gênio. Pá, eu sou-te sincero, eu acho que o Diogo Dalot nunca, apesar de ele no fim estar bem no Manchester United, nunca se afirmou como o grande jogador que toda a gente pensava que ele ia dar. Pá, Sim. eu não sou fã do nosso. E o melhor defesa de direito desta convocatória, depois do que ele fez no City, continua-me a parecer o Mateus Nunes. Certo. E é o que não vai jogar. E é o que não vai jogar. Pronto. E depois, portanto, jogas com 2 centrais, mas só convocas 4. Pá, os centrais, pá, isto sou eu agora aqui a imaginar. São os gajos que levam mais amarelos. Certo. Levas 4. Pá, é gestão. E para gerir o facto de seres burro, ainda vens queimar um miúdo tipo 22 anos. Pá, não sou grande apreciador do António Silva, mas acho que aquilo que fizeram foi cobarde. Yeah. Só isso. Certo. Posso falar à vontade que não sou fã. Acho que a situação dele do Benfica prejudicou-o mentalmente. Sim. Lá está, não parece o mesmo jogador quando surge. E foi esta burrice. Levas 4 centrais. Espero que ninguém se aleije, espero que ninguém leve o amarelo. Certo. É só isto. Vamos ver. Dois médios. Ruben Neves e Samuel Costa. Yeah. O Samu para o lugar do Palhinha. Eu acho que vamos levar 2 trincos fracos para jogos contra equipas de um nível semelhante a nós, mais poderosos. Yeah. Fracos. João Neves e Vitinha tinham que estar, Bruno Fernandes tinha que estar e Bernardo Silva tinha que estar. Certo. Agora, Ruben Neves e Samuel Costa. Se calhar vou engolir as minhas palavras. Pois os avançados, também há os que têm lugar cativo. O primeiro, Cristiano Ronaldo, claro. Certo. Mas esse já é por estatuto. E não só, e a verdade é que se tu olhares, tens um gajo melhor para marcar gol. Certo. Não tens. Não tens. Por muito que doa. O João Félix fez uma boa temporada no campeonato árabe. O que é que isso quer dizer? Nada. Porque é no campeonato árabe. Francisco Trincão, justíssimo, mais uma grande época no Sporting. Sim. Francisco Conceição. Não percebo. Não. Nada contra o Francisco Conceição. Agora, eu vejo jogos da Juventus. Sim. Não percebo. Pedro Neto no Chelsea. Também não seria uma opção minha para começar no jogo. Rafael Leão do AC Milan, apesar de tudo, é o extremo mais diferenciado que nós temos. Faz as 3 posições da frente, consigo perceber. Okay? Uhum. Estou-me aqui a tentar afastar do máximo possível da clubite. Okay? Certo. Gonçalo Guedes, não faço a mim. Convocado. Gonçalo Ramos, um bocado na senda do Cristiano Ronaldo, qual é o outro ponta de lança que vais convocar? Tens que andar muito à volta de Gonçalo Ramos, Cristiano e Paulinho. Agora o estranho é que o Paulinho não vai. O Gonçalo Ramos e o Cristiano Ronaldo são os jogadores para jogar sozinhos lá na frente. Se estiveres a perder um jogo
e precisaste pôr um segundo ponta de lança, o gajo melhor faz o papel de segundo avançado. Toda a gente sabe que é o Paulinho, toda a gente viu o que é que ele fez com o Tinho Jóqueres à frente dele. Yeah. Não sei. Ou o selecionador não deve ver jogo. Não. Este selecionador não tem um problema qualquer. É assim, primeiro, 70% destes jogadores são do Mendes. Certo. E isto não deixa de ser a montra do Mendes. Portanto, é assim, para vir o Paulinho, tinhas de tirar o Félix, pelo menos. E depois, ainda tens aqui outra coisa genial, que é a Federação. Certo. A Federação também é genial. E eu vou-te fazer esta pergunta, atenção. Sim. Que é, qual é a seleção que nós achamos que devíamos marcar um particular? Boa pergunta. Qual é? O Congo. Porque é com a seleção do Congo que nós vamos mesmo perceber. Eu nem vou por aí. Então. É que o ébola tem um período de incubação relativamente grande. Podem chegar a 21 dias. Certo. E adivinha onde é que é um surto de ébola atual? No Congo. Certo. Não sei quem foi o gênio que pensou. Não, vamos tentar trazer o ébola. Vamos importar o ébola para aqui. É uma boa questão. Mas olha, o jogo com o Congo não é particular. Esse é o nosso primeiro jogo do Mundial. Esse é o nosso primeiro jogo do Mundial. Tens razão. Os nossos particulares são com o Chile e com a Nigéria. Eu duvido que o Congo vá ao Mundial. É um feeling que eu tenho. Mas... Até ver, supostamente está... A FIFA diz que sim. A federação deles diz que sim. Não, vamos jogar com o Chile e com a Nigéria. E com a Nigéria, exatamente. É para simular o jogo do Congo e a Colômbia. E pelo meio temos o Uzbequistão também. Mas isso ia jogar contra quem? Contra o Tajiquistão? Para emular esse jogo? Exato. A diferença do Chile para a Colômbia, quer dizer... Sim. Certo. Hoje em dia vai, não é? Certo. Mas, é tudo engraçado. Já agora, já que estamos a falar em mundiais e seleções, sei se viste também. Por acaso, esqueci-me de pôr aqui na nossa lista, mas vi um vídeo do YouTube, depois posso-te mandar isso. Que a UEFA quer mudar a forma como as seleções europeias se qualificam para os mundiais também. A partir de agora. E vão fazer a qualificação como se fosse uma Champions League. Tipo, mini-liga e depois. Mas já é um bocado assim. Mas eles agora têm puseram lá uma data de regras. Também, é sempre inventar. Sim. Querem garantir que a Itália vai. Pretty sure que vai ser isso. O objetivo final é um bocado mesmo. Exato. Mas pronto, é isto de seleção. Não, mas é deprimente, pá. Não, sim, é deprimente. Mas pelo menos uma coisa sabemos, é o último ano do Fernando Santos espanhol. Certo. Portanto, curioso quem será o próximo.
O próximo Oh. está-se a ver que vai ser o Jorge Jesus. O Guardiola está livre. Não me importava, mas duvido. Yeah. Não, até está-se a perfilar para ser o Jorge Jesus. Ele já. Epá, se calhar Ele já não se era um mau despediu. selecionador. Não, assim, ele já se despediu lá das Arábias, disse que vai ficar agora aí uns tempos parado. Já se sabe que o Martínez vai sair. Portanto, é muito provável que vá o Isso JJ. a única parte boa é que o Martínez vai sair. Certo. Mas sim, está-se a perfilar para ser o JJ o próximo selecionador nacional. É assim, enquanto treinador, não será nada mal para a seleção. Enquanto selecionador a escolher os jogadores, vamos ver. A gente sabe que o Jorge Jesus gosta de certos tipos de jogadores. Não é propriamente a mesma coisa que encontrar jogadores portugueses que encaixam naquelas características dele. E depois continuas a ter o fator Mendes da seleção. Não interessa muito quem é que está, quem é o selecionador, porque sabes que tens sempre o fator Mendes, né? Portanto, vale o que vale. Digo eu. Certo. Mas enfim. Bom, então. Mais, o que é que temos aqui mais? Temos os comentários dos nossos jogadores. Pois. Temos sim, senhor. Queres começar com o Yulman ou com o Pote? Tanto faz. Diz-me tu. O Pote escreveu: depois de pensar e estar mais calmo, venho aqui pedir desculpa por uma das piores derrotas na história do clube. Sempre aceitei qualquer crítica, não tenho medo e assumo que não estive ao nível que este clube exige. Mentalmente, desde que vim de paragem de março, não estive no meu melhor. O meu corpo queria, mas a minha cabeça andava sempre com travão de mão. O medo de me lesionar. Parece fácil, mas quem está lá dentro sabe o quão difícil é. Aquele miúdo que saiu de casa, que saiu os pais aos 11 anos, foi para a Espanha sozinho, teve um ano sem competir, tinha o sonho de estar no Mundial e esse foi um dos meus grandes objetivos este ano. Sou uma pessoa que gosta de vencer, não me acomodo de nada e tentava sempre melhorar. 6 épocas no clube, 7 títulos e 6 finais perdidos. É triste ter tão poucos títulos. Agradeço à Bruna, que puxa por mim todos os dias, para ser uma pessoa melhor. Agora a aproveitar com ela, com as minhas 2 filhas, umas férias para recarregar baterias e voltar mais forte. Pronto. Para já, cheira já a despedida. Né? A mim não. Mas vamos ver, espero que não. Espero que não, quer dizer, depende. Mas há aqui A gente foi buscar o Salazar para a posição dele. mas há aqui coisas que me chamam a atenção. Espera aí, então estamos a dizer que um jogador está a dizer que desde que veio da paragem em março, o corpo queria, mas a cabeça andava sempre com o travão de mão e depois ainda confessa que o sonho de poder estar no Mundial foi estilhaçado e põe-no a jogar quando ele claramente não estava bem. Certo. Não, parece-me que não o protegeram. Certo. Sim. E aí é culpa do departamento médico, mais do que tudo. Do departamento médico. Não percebo como é que então, ninguém notou que o Pote não estava bem. O Pote estava mentalmente ressentido de não ter sido chamado ao Mundial desde que voltou e estava com medo de se lesionar. Certo. É que é formação on job agora, o futebol. Certo. Mas depois gosto muito de uma frase que ele tem, que é 6 épocas no clube, 7 títulos, 6 finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos.
isto é de um gajo ambicioso. E esta frase eu Certo. gostei. Isso sem dúvida. Porque demonstra, lá está, também como ele diz, que o corpo queria, mas a cabeça. Pá, é um jogador que sempre defendeu as nossas cores e esteve lá na luta para tudo, sem dúvida. Ele demonstrou-o em campo muitas vezes. Portanto, isso aí. Só por esta frase, pá, vou defender o pote seco. Sim. Percebes? Sim. E ele ainda diz que recarregar baterias e voltar mais forte. Portanto, não parece que o pote queira sair. Não parece que faça parte. Sim. Mas lá está, vamos ver. Pelos zunzuns que se ouvem. Depois Há uma contratação que já foi feita. diferença entre o pote querer sair e quererem que o pote saia. Exato. É isso. É isso. Vamos ver. Ok? Só Mas pronto. E depois temos as temos a declarações declaração do Human. do Hillman. Não é? Eu vou traduzir. As Sim, últimas 48 horas não foram fáceis. Um final de época decepcionante. Nenhum título para o nosso suporte. Nenhum mundial para o meu país. Nenhum mundial para o meu país. Olhe sempre primeiro para mim próprio e a sua responsabilidade. Agora é tempo de refletir e, acima de tudo, aprender com as minhas derrotas. Sportinguistas, agradecemos sempre o vosso apoio. É mais uma declaração que eu gosto. Sim. Sim, porque só demonstra. Já demonstra o capitão que é. E não, depois e diz nenhum título para o nosso Sporting. Certo? Sim. Ele Isso é que eu faz digo. questão de sublinhar o nosso O Sporting. nosso Sporting. Sim. E por isso é que eu digo. E aqui também está a sua demonstração enquanto capitão do Sporting. E a dedicação que ele. E ele não chama as derrotas do Sporting, chama minhas derrotas. Certo. Ele assume a responsabilidade para ele. Portanto, mais um jogador que eu, com este tipo de atitude, vou sempre defender. Entender. E é mais um que, pelo menos aqui, pode ter algum acordo com o Frederico Varandas, fala-se dele para o Real Madrid. Não sei se está o clube ideal para o Human neste momento. Mas é uma prova de caráter. Ele Certo. tinha que descrever isto, é uma prova de caráter. E depois temos a parte má, Certo. que é as declarações do nosso presidente. Certo. Em parte também para responder ao homólogo portista. Mas sim. Eu vou Já partilhar agora? aqui para o ouvir. Sim, mas já agora só para. Sim. Depois diz o Vilas Boas, ou seja, tirado do Varanda, que, passo a citar, não estive envolvido na final da Taça de Portugal, tenho pouco a dizer, foi uma surpresa, é o espetáculo do futebol que deve ser engrandecido. Parabéns ao Torrientes, é um feito inédito. Já o tinha feito no ano passado, com toda a surpresa contra o Benfica, no feminino. Muitos parabéns a toda a estrutura, não sei o quê. E depois mata com: o Sporting estará frustrado por não ter conseguido obter o resultado que queria, mas isso não tem nada a ver comigo, sou presidente do Porto. Porque tinha que espetar a faca. Não, é só a prova que os idiotas podem vir de clubes completamente. Certo. É um bocado por aí. Bom. E era para provocar uma reação no Varandas, uma reação igualmente idiota, e conseguiu. É isso. Pronto, era só para dar contexto. Então vamos lá ouvir o senhor, nosso presidente.
Qual é esta temporada? Já apertado. Está um bocado apertado, está quente. Balanço da época. Eu penso que o balanço da época tem que ser feito em duas fases. O início do campeonato até à final de domingo e depois a final de domingo. Imagino que queiram fazer algumas perguntas sobre a final de domingo. Sobre a primeira fase deste balanço, eu considero que o Sporting fez uma época muito positiva, fez uma época que chegou a todas as decisões. A nível do campeonato não conseguiu o seu objetivo principal, que era ser campeão. Terminou em segundo lugar, exatamente com os mesmos 82 pontos que tinha terminado na última época que tinha sido campeão. Fez a melhor campanha europeia na Champions League da sua história, uma campanha extraordinária onde teve de se defrontar inúmeras grandes equipas europeias, nomeadamente vamos ter a final, e basta recordar os jogos que o Sporting fez 3 grandes jogos contra os finalistas da Champions League e qualificou-se com muito mérito para a final da Taça Rainha da Taça de Portugal. Por isso, o Sporting acabou por atingir todas as decisões, chegou a todas as decisões, mas ao contrário da época passada, onde tinha chegado também a todas as decisões e conquistou quase todos os títulos, desta vez chegámos às mesmas decisões e não conquistámos títulos. Peraí, só para acabar o balanço. Peço desculpa. E não conquistámos qualquer título. Ficou, para mim, atingido o objetivo mínimo, que era o segundo lugar com acesso direto à Champions League, e digo o objetivo mínimo muito na visão do adepto, porque tem ausência de troféu, mas é para Conselho Diretivo. Objetivo mínimo para o adepto. Objetivo mínimo para o CFO. Exato. Enfim. E para a administração do Sporting é um objetivo de grande importância, pois é o objetivo que permite o Sporting continuar na Champions League. Nos últimas 7 épocas, são 5 épocas na Champions League, e é exatamente essa participação na Champions League que permite o Sporting ter uma capacidade financeira para continuar a fazer crescer o clube e continuar a ter armas para poder continuar a estar nas decisões e conquistar títulos. O Sporting hoje até 2018 podíamos dizer que era um clube de Liga Europa e hoje é um clube de Champions League. Este é o balanço, por isso diria que o Sporting fez os objetivos mínimos. Como é que explica aquilo que aconteceu da Taça Portugal, a primeira bem-se Rui Borges não. Por isso diria que o Sporting fez os objetivos mínimos. E como é que explica aquilo que aconteceu na final da Taça Portugal? Pela primeira vez uma equipa perde o título para uma equipa da segunda Liga, e pergunto-lhe também se Rui Borges não arranca fragilizado na nova temporada, lembrando, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Roger Schmidt no Benfica, que ficou e depois saiu logo no arranque da época. Como disse, a segunda parte da época do balanço eu tinha que falar, a segunda parte é só um dia, mas obriga exatamente a essa pergunta totalmente pertinente, que é: o que é que aconteceu? E eu digo-lhe, o Sporting perde aquela final por cansaço, por ausência de jogadores, por incapacidade técnica, por incapacidade tática. Não, o Sporting perde aquela final porque simplesmente não competiu, porque simplesmente não teve a atitude de quem quer ganhar um título nacional. E explica quem é que teve culpa para isso? E quem é que teve culpa disso? E deixa-me dizer, eu quero que, de uma forma geral, e eu tenho que olhar e tenho que ser justo, aquele grupo de jogadores é um grupo que já ganham muito, conquistaram muitos títulos, muitos troféus por mérito deles, mas o Sporting quer ter um grupo que queira continuar a ganhar muito. É um fim de ciclo, portanto. O Sporting respeita e o Sporting quer jogadores que tenham como objetivo jogar Champions League, tenham como objetivo participar num campeonato do mundo com as suas seleções, mas o Sporting também exige que os seus jogadores tenham essa mesma ambição, esse mesmo empenho a ganhar, a jogar
competições internas, nomeadamente contra equipas de escalão inferior. Diz que a equipa não Como foi dito, é uma inverdade. Talvez seja aqui, também não quero, talvez seja puramente, não estou a dizer que seja uma inverdade, se calhar seja só ignorância, mas eu vou explicar para toda a gente. O IFAB, há umas semanas, permitiu a alteração dos leis do jogo na utilização do VAR para a revisão da marcação de cantos, ok? Mas o IFAB não obriga a aplicação desta lei. O IFAB dá a possibilidade aos respectivos campeonatos, Portugal, Espanha, Itália, etc., de poderem adotar esta possibilidade. Coisa que até o diretor executivo da Liga escreveu ontem um artigo exatamente a dizer isto. O IFAB permite, agora a decisão será se a Liga quer adotar ou não. E eu pergunto, porque as pessoas não sabem, onde é que se propõem alterações às leis do jogo, para a competição da Liga? É numa Assembleia Geral. E curiosamente o Sporting agarrou num lance que viu tanto ruído o ano todo. Foi o lance cirúrgico do campeonato, foi o lance mais crítico possível à marcação de um canto errado. O canto errado foi marcado. O Sporting, que foi beneficiado com esse canto, o Sporting propôs para que fossem, agarrando na deliberação do IFAB, a Liga pôr isto em vigor. Coisa que muito surpreendeu, o Porto votou contra. Pronto, o Porto, que andou o ano todo a queixar-se deste lance, não quer que o VAR afinal reveja os cantos. Mas aqui deixa-me dizer isto para mim é muito importante. Esta foi apenas uma proposta do Sporting. O Sporting propôs, para além desta, a alteração, já propôs isto 3 ou 4 vezes, que o banco da equipa da casa mude de posição com o banco visitante. Para quê? Para a equipa da casa não esteja a pressionar o fiscal do linha. Chumbado. Propusemos que qualquer que seja o clube, seja clube grande, seja clube pequeno, caso fale de arbitragens antes dos jogos, depois do jogo, condicionando árbitros, propusemos que as penas aumentassem 4 vezes. 4 vezes. E dou o exemplo da Liga, que é o exemplo para todo o mundo, Premier League, o jogador que ganha uma bola de ouro, Rodri, em março deste ano, num flash interview, criticou a arbitragem. Sabe o que é que aconteceu? Foi multado em 92 mil euros. 92 mil euros. O Sporting defende este tipo de aplicação de multas. O que é que aconteceu? Foi chumbado. O que é que o Sporting propôs? Propôs também situações onde o clube organizador do jogo que se consiga comprovar que haja uma concertação dos apanha-bolas de uma forma premeditada para atrasarem o jogo. O Sporting pediu punições severas. O que é que aconteceu? Foi chumbado. Mas porquê que acha que os outros clubes Foi chumbam? chumbado. O Sporting propôs ainda que os administradores sejam responsabilizados por publicações nas redes sociais. This is Pocket. I never go anywhere without it. At the tap of a button, it Pronto. Pá, a primeira parte é uma idiotice pegada. Certo. A não ser que o Frederico Varandas queira vender todos os jogadores do plantel. Certo. Aliás, que por aquilo que se parece, é o que parece, né? E até a sensação que dá é que talvez aquilo seja um recado direto para o Pote. Eventualmente. Ele fala ali da questão do Mundial. Eventualmente. A segunda parte, lá está. Acho que ele teve bem. Acho que ele tem que denunciar o facto de aquelas medidas terem sido todas rejeitadas. Certo, que era o outro tema que a gente tinha aqui a seguir. E todas elas, o Porto votou contra. Que é a parte mais engraçada. Sendo que, depois dessa Assembleia Geral, Vilas Boas ainda disse outra coisa que eu há bocado não li de propósito.
foi dizer que a atitude do Sporting nessa Assembleia Geral com essas propostas foi patética. Palavras de Vilas Boas. Pois, eu acho que pateta é querer manter o futebol igual. Aliás, as pessoas que estão tão rápidas a emprenhar pelos ouvidos, ou pelo que a comunicação e os presidentes dos clubes vêm dizer para as redes sociais e para a televisão, se calhar deviam ter mais calma e verem realmente o que é que eles são quando eles chumbam este tipo de propostas. Andaram a rasgar as vestes por causa de um canto que deu golo e que não era canto a favor do Sporting, mas depois quando o Sporting diz não, então, e aprovar a revisão dos cantos pelo VAR. Epá, isso já não. Isso já estás a abusar. Ou então dizem, e o futebol português é muito tóxico e os presidentes andam a condicionar as arbitragens do Sporting. Vamos aumentar as multas 4 vezes. Certo. Isso é que não. É os dirigentes que temos. Não estou a dizer que o Varandas é um bom dirigente, porque para quem ouve a primeira parte das declarações dele, Percebe que não é. Agora, a segunda parte é pertinente, lamento. Tanto quando se vierem queixar que o Sporting teve um gol num canto que não foi marcado, eu vou só lembrar depois, mas podia não ter acontecido se os palhaços dos vossos presidentes Tivessem aprovado. Tivessem ajudado a aprovar a lei. E pronto, é assim. Eu disse há bocado que estas coisas normalmente voltam para nos morder. E cá está. É isso. Enfim. Pronto. Tirando isto, há só mais uma medida que saiu dessa Assembleia Geral que eu achei engraçada, que é os clubes deixam de poder mudar de estádio para receberem os grandes. Vai ser engraçado. Os estádios das equipas pequenas já são más. Principalmente alguns batatais que a gente conhece. As equipas ainda mais pequenas, principalmente, por exemplo, eu acho que isto até vai mais para além, vai para a Federação também. Não tenho a certeza, não vou dizer que sim. Imagina, jogos da Taça de Portugal. Um gajo da terceira divisão e não poderem trocar de estádio para receber um grande da primeira divisão, por exemplo. Pronto, é o que é. É o gênio. São gênios. Estes génios da bola que acham que percebem da bola. É assim. Mas pronto. Bom, e acho que por esta semana está tudo, não é? Acho que sim. Não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. Se conseguirem fazer flick-flacks à retaguarda também aconselho. Isso. Macramé. Interesse pela aviação sem motor também é uma coisa interessante. Isso. E tenham calma. Às vezes parece que estão sempre bué nervosas a escrever nos comentários. Algumas pessoas. Exato. E depois os comentários tornam-se completamente ilegíveis. Exato. Em alguns casos. Mas pronto. 90% enfim. Eu não consigo compreender. Também não sei se é suposto. Mas a gente gosta que comentem. É por caso ainda não tenham percebido, quanto mais comentarem, melhores para nós. Eu já não me lembro de quase nada da cadeira de encriptação, portanto não vai ajudar. Exato. Bom, então até para a semana. Até para a semana.